Bom dia com Jesus. Mais uma vez, estamos de pé aqui, enfrentando a solidão. Solidão. É hora de cantar, né? Já não posso mais esperar. Mas está tudo bem. A marcha da vitória é vitoriosa. É a marcha de Abraão que vai até a transformação. Temos perguntas, e-mails, né? Aqui, por exemplo, a irmã pergunta sobre doação de órgãos. Eu tenho uma dificuldade para responder sobre isso, já não é a primeira vez. Eu não encontro na mensagem, vocês encontram doação de órgãos? Nós não temos na mensagem o irmão Brahma falando sobre isso aí, sobre vasectomia, umas coisas que não é do seu tempo, não é? Como a internet também surgiu logo depois do irmão Brahma. Então fica difícil. A gente tem que falar pelo bom senso. Eu sempre digo, isso é uma questão pessoal. Da família, porque a família mais próxima, né, os mais próximos, que é o pai, a mãe, o filho, assim, etc., é que decidem se um órgão salva uma vida, parece que soa bem, não é? Se é de fato para salvar uma vida. Mas eu não tenho uma resposta assim, clara, dentro da mensagem. Porque a gente não tem base na mensagem, não deve estar dando opinião própria. Eu não ouso fazer isso. Agora, a questão de dízimo tem... A pessoa vende batons, esmaltes, base para o rosto, etc., maquiagem de toda a espécie, e trabalha de manicure, e dá dízimos. Você deve procurar isso ao seu pastor, se é que isso te incomoda. Nós entendemos assim, através da mensagem. Não te envolvas com aquilo que pode te envolver, enredar. O pastor é que responde essas coisas quando isto vai ajudar espiritualmente a pessoa.
A pessoa pode dizer, mas eu estou ajudando, pensando na igreja. Na igreja. Agora, basicamente, por exemplo, dinheiro de venda de cachorro. Aí nós temos certeza. Tendo consciência daquilo que vem de venda de cachorro, nós não devemos receber. Como também de prostituição. Não devemos receber. Agora, fora disto aí, da Bíblia com a mensagem, é uma questão, porque se o pastor não tem conhecimento, a administração não tem conhecimento da origem, ele não vai ficar especulando, investigando as pessoas, o que você faz, o que você vende, o que você... Não, ele não faz. Sempre a gente está repetindo isso sobre venda de cachorros e prostituição. Então, agora você pergunta, e se uma mulher dessa perdida, ela não tem uma faixazinha na testa que ela é prostituta. Ela chega ali, põe lá no gasofilaço, ninguém sabe. É uma coisa, é como o Paulo disse, se comer carne escandaliza seu irmão. Agora, se você não tem um irmão que não tem conhecimento de que você está comendo carne para escandalizá-lo, então vai comer carne. Isso está se referindo lá àqueles que traziam bagagem, princípios da lei, não é? Da lei de Moisés. Então é a consciência da coisa. Eu acredito que essa própria pessoa que faz isso, eu não sei se é você mesmo que está perguntando, não sei se é terceiro. Se é terceiro, não tropece nisto, viu? Por favor. Essa aqui é uma participação. É a participação. Gostaria de saber se durante o momento em que estará tendo as atividades de plenário, aliás, é a pergunta, a participação do plenário, tendo as atividades de plenário sem a participação física dos pastores e obreiros, mas via internet, haverá algum tipo de interação via e-mail ou algum outro modo? Normalmente nos encontramos, o momento do plenário conta com a participação dos pastores, debatendo assuntos de forma que todos contribuem nas pautas discutidas. Agradeço a atenção e bem sei que os encontros são de extrema importância para o aprendizado e crescimento tanto dos pastores, amadurecimento, como seus membros. Sei que nesta oportunidade será um pouco diferente a programação, mas tenho certeza que será muito especial. O senhor está certo, nós não vamos ter assuntos, embora sendo plenário, online, virtual, então não podemos tratar de assuntos que se trata no plenário, particularmente os pastores e obreiros.
Mas eu acredito que o pastor, o pastor pode participar dentro de assunto coerente, não? Coerente com o plenário, assim, com o assunto da hora, um ânimo para o povo, para dizer assim, porque o povo vai sintonizar logo cedo. É quarta-feira de manhã, eu estou na expectativa, até, como vocês. A gente começa com o programa, como sempre fazemos no plenário. Então, eu não vejo nada ao contrário, pastores participarem por e-mail. Agora, isso aqui sou grata a Deus pela sua vida e por essas maravilhosas bênçãos que o Senhor tem passado e passa para nós. O que seria de nós se não fosse o Senhor para nos ajudar? Glória a Deus pela grande sabedoria que Ele tem dado ao Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe, irmão. Gostaria de saber do Senhor qual é a diferença entre palestra e pregação, porque eu só conheço que a igreja precisa de correção. Deus continue abençoando o Senhor, família, igreja e ministério. Deus abençoe. Amém. Pois bem, irmão, a palestra, ela é para mais própria, mas indicada para defender um assunto, vamos dizer, específico, com comentários. E também apreciação de um tema. A gente discorre sobre um tema, como o caso de sexta-feira. Isso toma tom de pregação, porque vem logo a unção e coisa assim, mas o tema tem sido há muito tempo sobre corpo, alma e espírito. Então estamos defendendo esse tema de um modo muito feliz. Para mim é muito útil. Agora, a pregação é um sermão. A pregação é um sermão que tem correções. O sermão baseado na mensagem, na Escritura, a tônica dele é correção, mas não é só isto. Ela é encorajamento. A igreja sentir-se filha. Eu bato muito nisso, Hebreus 12. É importante que vocês leiam a Hebreus 12. Porque nunca você vai sair contrariado porque foi corrigido. Então a pregação abrange todo o campo da palestra, do sermão, da correção. Deus te abençoe. Boa pergunta. Muito boa. Vamos ver aqui outro. É o vírus dessa separação.
pastor Joaquim Gonçalves, quando, onde e como é a arena dessa era, porque um vírus veio para fechar igrejas, separar as pessoas que já vivem em dificuldades de se unir. Isso seria um boom do inimigo? A palavra fala de união, separar é com o diabo. Irmão, eu concordo com você, mas separação também vem de Deus. E você vê que o significado prático da palavra santo quer dizer separado. Então, estando recluído, você medita mais, lê mais, ora mais, você sofre o que um preso sofre, um preso em liberdade, entre aspas, não é? A gente fica exilado no exílio, bem distante, é isso. Então, não podemos fazer nada. É difícil? É. Mas nós não podemos ignorar as leis sobre o assunto, porque o assunto é sério. É sério, realmente. Eles não estão... Eu quero te dizer uma coisa. Eles não estão pondo a igreja no canto da parede dizendo assim, ó, vocês têm que pertencer ao ecumenismo. Vocês têm que fechar por causa da sua doutrina, por causa desse profeta. Eles não estão fazendo isso. É uma questão de vida, questão de... E é a lei, não é? É a lei. Você acha que o quanto é triste, mas a gente não pode arriar. Você sabe que muitas pessoas, aliás, grande parte, choram quando querem chorar. Porque fixa o sentimento em tal coisa, em tal perda, em tal namoro que não deu certo, etc. Então chora. Se eu for ceder aqui a sentimento, eu não dou conta de falar. Mas fique com isso, que nós estamos fechados, separados, não por força religiosa. E não sabemos que quando for fechado, aí contra a força não há resistência, não é? Aí é que vamos ver quem é quem, mesmo entre os pastores. Deus te abençoe. Boa pergunta, muito boa. Eu assisti uma escola com o pastor Joaquim Gonçalves, onde ele respondeu um e-mail de um irmão que se referia ao perdão de uma traição da esposa, e ela não valorizou o tal perdão. E o pastor Joaquim Gonçalves falou que o irmão Brana falou, ou algo assim, que ele pode deixá-la, mesmo depois de tê-la perdoado. Eu entendi certo ou não? Gostaria de receber
por aqui uma resposta sobre este assunto. E colocou o seu nome muito bem. Você fez, ficou bonitinho aqui, o seu nome, nome do pastor, endereço. Muito bem. Eu nunca cito nomes, a menos que seja um testemunho, não é? Mas você tem que entender uma coisa, que ele perdoou. Isso significa que ela não aceitou o perdão. Porque você lembra da história que o irmão Brana conta de um soldado, um jovem do exército americano, que cometeu um crime contra a bandeira, né, contra a pátria. Ele foi preso e sentenciado à morte. E um amigo dele, muito amigo, foi ao presidente Lincoln e ele implorou: senhor presidente, ele não quis fazer isso, ele é um bom moço, perdoa ele. Aí, como Lincoln não estava no seu escritório, pegou um papel comum e disse: eu perdoo esse homem, não mate esse homem, uma coisa assim. E ele foi correndo para a cadeia, para a prisão. Chegou lá e entregou o perdão do presidente, que era a autoridade para isso. Só que ele ironizou, ele não aceitou, por causa do papel. Você está brincando comigo, eu numa hora desta, a poucos passos da morte, não é? E você vem, não está vendo que se fosse do presidente não viria num papel desse? É o caso da mensagem, né? Você sabe que isso aí tudo tem aplicação vital, né, na mensagem. E ele não aceitou definitivamente, foi para a sentença, foi para a sentença. E lá então, o que foi dito pelo presidente, vamos dizer, a Suprema Corte, o juiz da Suprema Corte, era uma corte, é isso, obrigado. Então, disse: olha, o presidente tem poder para perdoar, mas o prisioneiro não aceitou o perdão. Então morreu, foi executado. Ora, isso cabe agora. A mulher que é perdoada, Jesus disse: a quem mais é perdoado, mais deve ser mais agradecido. Agora, tem mulheres que são perdoadas e nunca têm uma sensibilidade para saber o que é um perdão, para viver um perdão. Não é viver no tapete, debaixo dos pés, não é isso. Está errado. Perdoa, perdoa. Agora, porque tem muitos que perdoam, mas depois ficam humilhando, pisando, lançando no rosto, na cara, como dizem. Então isso não é perdão. Ela fez a confissão,
e ele perdoou. Agora tem um detalhe aqui. Ele pode perdoar, mas continuar com ela é se quiser. Perdoar é uma coisa e assumi-la é outra. Preste bem atenção. Perdoá-la é uma coisa. Ela não vai ser condenada por aquilo através dele. Ele perdoou. Agora, se ele vai continuar com ela, é foro dele. E se ela é perdoada e continua vivendo, ele aceita, e ela não valoriza isso, esse valorizar aí tem um sentido vasto, não é? Não sei se ela continuou na coisa, não é? Não valorizou, então aquele perdão não tem sentido, vira perde o valor. Ela própria pisou rejeitou o perdão. Então, se ela não valorizou, sumariamente ele está livre. Perguntas e respostas, eu misturo esses números 9 ou 14, cento e pouco lá, 185, mas não dou conta de citar assim. O irmão Branham disse, bom, passa 20 anos. Ela vem e diz, querido, eu fiz isto, eu desvalorizei meu corpo. Ele disse, o profeta disse, depois de 20 anos, ele tem o direito, o mesmo direito, mas ele tem o direito de repudiá-la e casar-se com outra. Essa é a resposta do próprio profeta. Agora, quem é que deve valorizar o perdão? É só uma mulher que caiu em contradição na vida? Nós todos temos que valorizar o perdão. Porque aquele jovem que não valorizou, ele morreu. Cada um deve valorizar o perdão. Eu procuro fazer isso e às vezes não sou entendido. Não sabe o que é perdoar. Perdoa, ele não sabe o que faz. Para começar, a noiva não é vingativa. Agora, mais um problema que é muito longo, e eu não posso ler todo, mas é uma advertência tremenda. Ela tinha 15 anos de idade, conheceu um rapaz do mundo. Esse rapaz tinha 23 anos. Isso na escola, de volta da escola, para casa de carro. E ele ofereceu para ela a carona, a tal de carona. Ela rejeitou, ficou receosa, pois nunca tinha visto o rapaz, e foi assim, e por fim pediu o telefone dela, e ela foi correspondendo por telefone, e acabaram se encontrando. E de repente,
ele conseguiu o que queria com ela. E ela, então, depois de ter a sua paixão presa mesmo, ele diz para ela que ele era traficante e drogado. Mas ela disse que ela a amava muito. Acabou amando, foi conquistada, e enfrentou a desavença na vida, que é natural. Pois bem, eu vou tirando frases para você saber que eu estou falando contigo, não é? Então, depois de tudo isso, ela chegou a completar a maioridade, passada assim, conheceu um rapaz muito bom da mensagem, inclusive é membro da igreja. E esse rapaz não sabe do acontecido. O pastor, ensinou corretamente para ela. Aconselhou a contar para ele, mas quando tivesse um sério relacionamento, eu costumo dizer assim, olha, não vá abrindo sua vida para todo mundo. Você está certa em falar com ele sobre o que aconteceu, e não precisa narrar toda a história, basta dizer: eu não sou virgem. E você já diz tudo. O pastor seu deu a resposta certa. Isso tem que ficar sério mesmo, tomar rumo de casamento, mostrar interesse realmente para você se abrir. Não vá para o casamento sem ele saber, que ele tem direito, e conforme tem até dever de te abandonar. Então, você tem a verdade a seu favor, mas não é, essa verdade não é para ficar contando para amiguinha, para amiga, para irmã tal, para irmã ciclano, e não é assim. Eu estou conversando com você assim como se estivesse em casa, né, uma filha. E então, quando isso toma um rumo certo para um casamento, é hora, e se precisar do pastor, a minha experiência aqui, eu me disponho sempre a ajudar na hora de falar essa verdade, né? Porque vai ter que fazer o casamento. Ah, mas ainda tem tem outra aqui, na mesma circunstância. E a pergunta é: e eu posso vestir de branco? Essa outra aqui tem sofrido tanto
que ela diz, eu me sinto um nada. O Senhor disse, palavras são vida e palavras tiram morte. Palavras dão vida e palavras tiram morte. E você pede, me ajuda a lidar com tal situação. Eu estou respondendo os dois casos ao mesmo tempo. É semelhante. Meu espírito se entristeceu grandemente, me sinto confusa com tanta informação. Confio em suas palavras, pois elas me dão vida, pois sei que vem da fonte de água que jorra a vida eterna. Deus continue te abençoando, mantendo a unção. É o que é a mesma coisa da outra. Você fique firme. Você fique firme. Sim. Fique firme, não desespere. Tudo passa. E quando Deus tem um homem para a sua vida, que vai ser realmente um braço direito para você, isso vai acontecer. O irmão Branham ensinou, eu tenho até escrito com punho, a próprio punho, ele deve saber e ter um tempo para orar, e ele não deve aceitar enquanto ele não ter uma revelação daquele casamento, e ele deve tomá-la como virgem. Ora, se ela tomar como virgem, como a verdade, a quem deve, né? Que é o seu noivo, seu namorado, seu futuro esposo, tudo já acertado. Então, ele decide isso por você. Agora, essa carta aqui, a punho, muito grande, eu não consegui ler, mano. Não consegui. Muito. Eu vou pedir para a secretaria transcrevê-la para mim, e domingo próximo, a gente responde para a senhora, viu? Então, irmãos, às vezes você fala, isso tira tempo. Não tira tempo. Talvez não esteja servindo para uns, mas está respondendo para muitos. Quer dizer, vamos chamar isso de prejudicado. Uns prejudicados, mas outros beneficiados. Agora nós vamos ler a Bíblia. Quem está de pé, continue de pé. Né? Quem não está, fique de pé. Vamos ler a Bíblia. São João, capítulo 8, né? Verso 28 e 29, coincidentemente. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. Eu gosto de Paulo dizer, na mensagem da ceia, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, né?
Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Agora Jesus fala, porque eu faço sempre o que o Pai lhe agrada. Isto quer dizer, o Pai é que colocava as palavras na boca de Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus mais uma vez, porque temos tempo para ouvirmos a Tua palavra em meio a grandes dificuldades. É a voz de Deus no isolamento. É a voz do profeta na solidão, no cansaço do isolamento, cansaço de não estar trabalhando. É muito cansaço que existe, mas por outro lado são confortados. Jesus confortava aqueles que estavam aguardando serem jogados na fogueira, serem jogados na arena para os leões. Mas agora tudo é diferente. Alguém perguntou aqui, o que é arena? Isso é arena? Mesmo se não estivesse acontecendo, irmã, essa questão do isolamento do vírus, mesmo sem isso, mesmo que fosse tudo bem, nós estamos numa arena, um mundo cheio de espíritos, 200 milhões de espíritos foram liberados do rio Eufrates. E eles estão em pleno exercício dia e noite, mas também Jesus está em exercício dia e noite. Em nome de Jesus Cristo, abrace sua fé, beije sua fé, tenha carinho com sua fé, em nome de Jesus Cristo, pois a fé, nesse nome, é o maior alento que existe. Ela justifica a nossa vida, a nossa fé, em nome de Jesus Cristo. Todos sejam perdoados, sejamos perdoados, e todos sejamos curados, libertados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Antes de tudo, nós vamos levantar esses e-mails a Deus, nosso Senhor Jesus. E eu vou levá-los a um lugar secreto. É uma bênção nesta hora, ó Pai. Completando esse trabalho de respostas que ajudam, ó Deus, encorajam, orientam. Dá que esses que pedem ajuda, todos eles, todos nós, todo esse povo espalhados pela terra, sejam alcançados pela mão poderosa de Jesus Cristo. A bênção de Deus sobre as casas, sobre os filhos, as filhas, os jovens, os adolescentes, os adultos, em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados, enriquecidos na fé, curados pela bênção de Deus, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém. Eu desejei uma pessoa que sabe tocar o órgão para trocar nessa hora, não é? Nessas horas assim. Não ficar esse buraco vazio. Sempre aquela música sacra, né? Mas não temos quem toca, não é? O que vai fazer, não é? Lá dentro não tem fita para isso, não é? Desses momentos solenes. Mas a palavra é solene, a palavra é boa. Agora vamos ver aqui o profeta diz na mensagem Espírito da Verdade, a partir do parágrafo 72. Algo me atingiu, assentado naquele barco. Aquele rapaz tinha sido uma testemunha de Jeová. E seu irmão acabara de ser salvo e de ser cheio do Espírito Santo. E assim os dois estavam conosco. E quando eu estava pegando aqueles peixes, todos nós, algo me atingiu. Eu disse, vocês sabem, haverá uma ressurreição de alguma vida. Eu sempre repito, não? Eu disse, vocês sabem, haverá uma ressurreição de alguma vida. Como um pequeno animal. Bem, um pequeno animal. Agora, muitos de vocês se lembram da predição da palavra que dizia, haverá um garotinho que voltará dos mortos, atingido por um automóvel. O irmão Jack Moore está comigo esta noite. Ele estava na Finlândia quando isso aconteceu. Bem, muitos de vocês aqui se lembram de mim contando isso aqui. Veja, disse para vocês anotarem em seus livros. E o irmão Woody se virou, irmão Banks Woody, aquele que seu filho foi curado com poliomielite, poliomielite. E ele se virou e disse a seu irmão, você acabou de ver, algo está se preparando para acontecer. Eu continuarei pegando o peixe. Aliás, eu continuei pegando o peixe. Veja você. Então nós preparamos nossas linhas com os peixes. Naquela noite não pegamos nada. Na manhã seguinte eu disse, havia muitos poucos peixinhos ali. Ele disse, diga a propósito, você não disse que haveria algum tipo de ressurreição de vida? Eu disse sim. Eu te digo, quando eu saí de casa, eles estavam, minha filhinha, nós somos meio que, vocês podem tê-los se você os quiser. E agora veja, mas eu tenho pavor de gato. Eu tenho um pavor de gato. E então eu simplesmente não gosto desse sentimento supersticioso que vocês têm por eles. Assim nós não os temos em casa. E eu acredito que o gato pode perceber que eu tenho medo dele. Então meu pai tinha medo de gatos.
Então, minhas filhas sabiam que não tinham gatos. Não tinham gatos por lá. E o pequeno, minha filhinha, desceu a Alameda com outra garotinha, e ela voltou toda triste e disse: papai, eu disse, o que você quer, querida? Ela disse, uma coisa horrível aconteceu. Eu disse, o que foi? Ela disse, se você soubesse. Eu disse, bem, me diga. Ela disse, alguém jogou fora um pobre velho gato lá embaixo. E disse, a coisa está prestes a morrer, mal pode andar. E disse, papai, você se importa se nós o alimentarmos e cuidarmos dele? Eu disse, certamente não. Se você quiser alimentá-lo, tenha cuidado. Não o deixe te arranhar. Eu disse, deixe-me ver o gato. Então, quando eles trouxeram o gato, eu peguei uma caixa e, claro, na manhã seguinte, e tínhamos um monte de gatinhos. Era uma gata, não? E então o pequeno, o meu garotinho, quando eu partia, o pequeno José, ele estava olhando para eles. Ele achou que eles eram tofos, sabe? Subindo por ali, você sabe. E então ele pegou um na mão, ele o apertou um pouco demais e o deixou cair no concreto. O pequeno companheiro começou a se virar ao redor. Eu pensei, que coisa. Eu pensei, bem, agora pode ser aquele pequeno gatinho quando eu voltar para casa. Vocês se lembram do caso da gambá? Pensei, bem, pode ser aquele gatinho. Então estávamos voltando para uma pequena enseada pescando. Então estávamos pegando aqueles peixinhos de bom tamanho, jogando os pequenos de volta. O irmão Lee, irmão do irmão Banks, estava pescando com uma vara um grande anzol e um monte de minhocas. Deixei aquele pequeno e velho peixinho engolir aquele anzol em sua garganta, pequena garganta. E quando ele o puxou para cima, ele disse, agora eu gostaria que você olhasse para lá, só por algum tempo. E ele disse, ele não podia tirar o anzol, eu acho. Não havia outro jeito senão cortar a linha. E ele queria salvar seu anzol. Então ele apenas puxou as brânquias, a barriga e tudo para fora dele, daquele jeito, e o jogou na água. E ele entristeceu, estou vendo aqui, estremeceu 3 ou 4 vezes e ficou imóvel ali. Eu disse, você detonou seu último cartucho, sujeitinho. Foi assim que ele disse para o peixinho, não é? Você detonou seu último cartucho, sujeitinho. Eu disse, quando ele começar a bocanhar, siga
consiga um anzol menor do que esse. Quando ele começar a abocanhar, levante a vara aqui. E assim, e ele começar a beliscar, pegue-o, bem, antes que ele consiga engolir, pegue-o em sua boca. Eu disse, essa é a maneira divertida para pegá-los. Ele disse, eu dei um puxão errado. E seguiu em frente. E ele tentou algumas vezes e perdeu cerca de 3 ou 4. Ele colocou a coisa no chão, disse, eu vou deixá-lo engolir de novo. Então esse peixinho flutuava na água lá por um pouco, eu acho uns 30 minutos. E as ondas começavam a se levantar e entrar. E eu disse, bem, teremos que nos sair daqui a pouco. Temos um balde agora, então teremos que ir. E eu levantei para jogar aquilo numa moita de lírios e soltei. Havia uma parte de barriga vermelha lá atrás. Então eu comecei a puxar a isca da moita, você sabe, virando-a e tirando-a como vocês, companheiros e as mulheres, sabem sobre a pessoa. E quando eu comecei a fazê-lo, de repente, algo desceu através daquelas colinas, apenas como um vento impetuoso. E avançou sobre mim. Larguei a vara e me levantei no barco. E eu olhei em volta. Eu ouvi uma voz dizer, você vê aquele peixinho? E lá estava ele jazendo ali. Eu disse, você vê o peixinho? Exatamente como ele disse. Lá suas pequenas barbatanas estavam endurecidas e ele havia ficado na água por meia hora. E esta Bíblia está aberta agora. Vem, e ele disse, fale com ele e devolva a sua vida. Nesta hora, põe a mão sobre essa criança febril, está com muita febre, tossindo, e devolve essa sua saúde. Faça isso para outras doenças. Eu estou acrescentando aqui. Pega esse poder para você. Fale com ele e devolva a sua vida. Devolva, fala, eu devolvo sua saúde, meu filho, minha filha, meu marido, minha mulher, todos. Fala, eu devolvo sua saúde. E eu disse, peixinho, no nome do Senhor Jesus, eu te devolvo sua vida. Fala a mesma coisa. Fala com alguém, mesmo que esteja sadia. Eu devolvo a sua alegria. E aqueles homens de pé, observando, aquele peixinho virou-se sobre suas costas e desceu pela água. Eles quase desmaiaram. Lhe levou o rosto na água. Ele disse, vou acordar depois de um tempo. Ele disse, eu sei que estou sonhando. Você vê o milagre de Deus nesta hora. Na sua casa, na sua família. Esse pastor que está enfermo, lá na Bahia, você tenha essa saúde por esse poder.
Você não está sonhando, é verdade. E exatamente naquele tempo, acho que eu tinha nas listas de oração 30 ou 40 crianças com espasmos. E como Deus iria por aí aquelas crianças com espasmos e levantar aquele peixinho, isso apenas mostrava que Ele está interessado em tudo. Ele está interessado em você, moça machucada, moço machucado, gente de Deus. Aleluia. Pastor Rocha, Deus te abençoe, porque ele usaria seu poder para amaldiçoar uma figueira, quando havia milhares de leprosos na terra. E ele passou por aqueles leprosos e foi e colocou uma maldição em uma figueira. E disse: ninguém coma de ti. E a figueira secou. Usou o seu poder, mostrando que ele está interessado em árvores. Ele está interessado em peixe. Se ele está interessado em árvores, se ele está interessado em peixe, não está interessado na sua alma, não está interessado no seu corpo, na sua saúde, levanta-te. Ele dá saúde. Ele está interessado em você, Ele está interessado em mim. E Ele está interessado em ver sua palavra manifestada. E Ele depende de nós para fazê-lo, pois somos seus agentes. Nada em nós mesmos. É Ele nos podendo, nos rendendo e andando com Ele. Deixa sua casa sob essa atmosfera de ressurreição, sob essa atmosfera que Deus está interessado em você. Para, escute, levante sua mão, declare assim: Deus está falando comigo, Deus interessa por mim. Aí então ele viu, ele continua, e vi uma visão naquela manhã. Eu vi um grande animal deitado em um lado da colina. Tinha um par enorme de chifres. Veja só como era uma vida de visões, de chamadas, de atmosfera. Você tem que dar tempo para uma atmosfera boa te rodear, senão você vai ficar só: está doendo aqui, está doendo ali, me fizeram isso, me fizeram aquilo, não me pagaram, estou devendo. Deixa a atmosfera, essa atmosfera do poder te rodear. Eu estava em uma viagem de caça naquela visão, por volta das 10 ou 11 horas do dia. E eu deslizei e atirei no animal. E então, no caminho de volta, um gigantesco urso pardo levantou-se contra mim. E eu atirei nele. E então eu os vi pegar nos chifres. E uma pequena mão chegar e pegar no chifre, colocar a fita nele. Mediu 42 polegadas de topo de um feixe ao topo do outro feixe de chifres.
42 polegadas. Eu nunca vi nenhum animal como aquele, grandes pontas em seus chifres, e no entanto parecia um cervo, mas oh que coisa, dava 2 ou 3 veados. Eu nunca vi nada assim. Sob a atmosfera, o contato com o deserto, o isolamento ao deserto, onde era envolvido com a atmosfera de ressurreição. E aqueles animais que ele pegou, era carne para o inverno. Eu disse, provavelmente vai acontecer um. Eu simplesmente vou anotar isso. Eu desci em Kentucky com um amigo meu, e o irmão Miner Arganbright me telefonou, disse, irmão Brana, você está ocupado? Eu disse, não tanto. Eu disse, eu estava no meu... Eu tenho 2 semanas agora, estou de férias. Disse, corra para o Canadá, para o Alasca comigo, que queremos organizar um caminho de homens, um capítulo de homens de negócios em Anchorage e também em Fairbanks. Eu disse, parece bem, se eu conseguir tempo para fazer isso. Ele disse, irmão Brana, se você puder, eu lhe digo, nós lhe daremos uma boa caça aos ursos pardos. Pensei, isso soa bem. Pensei, há uma visão. Veja, é isso. Agora, a questão envolve obediência aqui. Uma boa caça aos ursos pardos. Eu disse, isso soa bem. Eu não vou por isso. Mas enquanto estivermos lá em cima e alguns dos guias quiserem me levar gratuitamente, ficarei feliz em ir. Então ele disse, bem, eles farão isso. Nós prepararemos tudo. Eu disse, bem, agora espere, deixe-me orar sobre isso. Essa é a questão. A coisa que eu mais gostava. Tudo estava favorável. Preste atenção. Volta sua mente para isso. Deixe-me orar sobre isso. Vamos ali lá. Deixe orar sobre isso. Lembrei da mamãe. Deixe-me orar sobre isso. E eu fui para o mato naquele dia, e toda vez que eu orava, mais longe eu ficava o tempo todo, completamente longe daquela caçada, daquele convite. Pensei, isso é estranho. E 2 dias depois, liguei para os irmãos Arganbright. Eu disse, não. Você ora, depois você tem que ter decisão de dizer, não vou continuar com isso. Eu não vou fazer isso mais. É muito gostoso, é muito bom, mas eu fui orar primeiro.
Sai de turismo aí, não faz uma oração, uma oraçãozinha. Ó Deus, guarda nós. Jesus, guarda nós. O Senhor é quem te guarda. Não, não vou. Ele disse, irmão Brana, nós estamos preparando as coisas. Eu disse, não faça isso. Não faça isso. Resposta da oração. Não faça isso. O Espírito Santo reprovou isso. Eu não vou. Ou ele não está dando uma resposta para alguém nesta hora? Não. Eu disse a ele da visão, eu disse, eu não sei, irmão Arjan Bright, mas é estranho. Mas ele não me deixa ir até aí. Ele não me deixa até aí. Você é a moça do telefone, a moça da carona. Ele não me deixa ir até aí. Não. Não. Mesmo assim, parecia que aquele seria o lugar. Parecia muito bom. Muito bom. Mas ele disse para mim não ir. Ali não tinha esposa, não tinha filho, dizendo, vamos, 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 e constrangendo o pai a ir. Não, ele estava livre no deserto. Ele decidia, sob orientação divina. E ele disse, bem, agora estamos todos prontos para ir. E eu disse, não, eu não vou. Agora muitos de vocês verão o irmão Arjan Bright. Ele vem aqui agora para fazer os preparativos comigo para ir ao exterior depois dessa reunião. E então você poderá perguntar a ele sobre a história. Então nós dissemos, eu disse não. Guarda isso aí. Eu simplesmente não podia fazê-lo. O Espírito Santo me disse não. O Espírito Santo disse não, não faça isso mais. É melhor obedecer, não importa quanto, compareça. Com bom pareça, não importa, eu vou pregar algo assim amanhã à noite, o Senhor permitindo. Então agora lembre-se, não importa quão bom pareça se Deus não estiver naquilo. Preste atenção, irmão e irmã. Não importa quão bom pareça se Deus não estiver naquilo. Fique longe desses ismos. Isso aqui é o profeta pregando. É a voz de Deus. Não importa quão encantador pareça, o quão santo pareça, quão diferente pareça, fique longe daquilo, quão próspero, fique longe daquilo. Se Deus não estiver naquilo, fique longe. Agora vamos falar sobre isso amanhã à noite, permitindo o Senhor. Obedecer é melhor. Graça, graça, graça. Diga sim para Jesus. Sim, Jesus. Agora
Fale assim de coração. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Fala sim para Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Dá glória a Deus.